Olá, vamos falar um pouquinho de medo. Eu assisti ainda há pouco uma reportagem sobre stalking e o pânico, né, que a moça que estava sendo stalkeada desenvolveu durante aquele período ali, em que um vizinho, né, ficou cuidando, né, dos passos dela ali, ao ponto de envolver toda a vizinhança para que a pessoa fosse talvez retirada do espaço, né, onde reside. Complicado isto, né? Quer dizer, terá que mudar de lugar, segundo o trato feito. Marie Curie, que é a cientista, né, lá da radioatividade, ela diz que nesta vida a gente não deve temer nada, né, e sim compreender. Então, falando um pouquinho de medo e desta relação homem-mulher, que cada vez mais, né, a gente está vendo aí uma disparidade, algumas questões aí para ter realmente preocupação, né? A questão do medo, né, às vezes que a mulher está tendo e desenvolvendo em função da relação com o masculino. Eu trabalhei praticamente, eu acho que a vida toda, né, além de ser irmã da maioria dos meninos, no caso, desde casa, né? Eram mais irmãos do que irmãs que eu tive e tenho, né? E trabalhei sempre com a figura masculina nos diversos ambientes, né? PM, civil, pessoas reclusas. Então, assim, a gente tem alguma experiência nesta área e principalmente na produção de medo, né? Então, nas avaliações psicológicas, muitas questões ali a gente consegue identificar, né? Quem põe medo em quem e quem desenvolve o medo de quem, né? Com relação a figuras, pessoas, né? E nestes casos, assim, eu creio que a apresentação do medo, ela tem muita relação com a autoestima do masculino, que por mais que vocês vejam aí, o homem é feio, o homem é esse, é aquele, mas como é que ele tem isso, tem aquilo, tem, né? Consegue uma mulher bonita, consegue uma, né? Isso não tem feio ou bonito, não é a questão, né? Na ordem da relação da autoestima do homem, que é algo conceitual desde sempre e é físico, é anatômico, é biológico, né? Desta relação masculino e feminino. Vamos dizer da psicanálise, por exemplo, né? Eu não quero teorizar aqui, mas no desenvolvimento humano, na infância, nós na psicanálise identificamos um período que é a criança não sabe que há diferenças no corpo da menina e no corpo do menino. Então, até lá por volta dos 5 anos, ela não tem essa noção das diferenças físicas, né? E aí é nesse período que ela desenvolve, dos 3 aos 5, 6 anos de idade, que ela vai se dar conta. E tem o que é denominado de falo, né? A questão anatômica, né? Do menino, as diferenças ali. E por essas diferenças ele passa a entender a questão do significado, né? O falo como lugar de poder no homem e lugar na falta na mulher. Isto, se não bem tratado na infância, uma criança que não tem um trato, né, adequado no seu desenvolvimento ali, a violência, coisas, né, e sob sem orientação, por exemplo, esse período passa de um jeito muito difícil para a criança desenvolver esse significado de falta, porque nós nascemos criaturas que vai desenvolver
os significados do ser humano. E sempre há uma ideia de completude, quer dizer, nós vamos chegar ou vamos encontrar a completude em algum lugar. E é justamente nesse período, até os 6 anos de idade, mais ou menos, que se aprende que não há completude, há uma construção incompleta para todos, não só para a menina, não só para o menino, não importa se tem o falo ou se não tem. E essa construção, ela é constante. Então não existe, ela vai ter essa ideia vaga até então, porque ela vai desenvolver outros projetos, outras ideias de vida e outros significados. E essa compreensão de incompletude vai levar sempre por essa busca a pessoa. Eu recordo de uma situação, uma avaliação, em que, falando do medo aí, né? Eu não vou identificar nem lugar, nem pessoa, mas assim, no final da avaliação eu pedi para as pessoas, principalmente as mulheres, que elas não fizessem nenhuma, vamos dizer assim, sinalizassem nenhum contato que pudesse ativar naquela pessoa que eu avaliei algo que o intimidasse, porque ele estava procurando uma mulher perfeita e qualquer uma que pudesse tentar seduzi-lo não seria para ele a mulher perfeita. E esta mulher correria risco de, né? E tanto é que ele já tinha feito outras, né? Dado fim. E então, assim, o medo era de que lado? O medo principalmente vinha no início da parte dele, de ser, né? Desmontado naquela percepção de completude, de significado de mulher perfeita, né? Ele já estava com quase 30 anos e era uma pessoa considerada sem relações com mulheres, né? Até então ali. E era uma pessoa que provavelmente pelo ambiente ele era seduzido, né? Então cometia lá os seus crimes, né? E aí a gente volta a questão do medo, né? A questão não deve ser temida e sim compreendida. E aí voltando ao caso, né, dessa pessoa que está sendo stalkeada, o pânico, o medo que essa pessoa sente, o próprio medo coloca a pessoa em risco, a mulher em risco, né? Porque ela não consegue se aproximar do objeto da pessoa que faz o dano, que causa o medo, em função, né, deste medo, claro. Mas ela precisa estabelecer uma relação de proximidade para compreender aquele ambiente daquela pessoa, que por que ela está fazendo aquilo. Então, isto realmente distancia as pessoas, né, nessas horas. E só para observar, que é importante compreender certos manejos, vamos dizer assim, do masculino, porque o masculino tem as questões que a gente disse, se a mulher tivesse a autoestima que o homem tem, não aconteceria, né, tantos casos, vamos dizer assim, né, de tragédias aí, né, nessa área, das relações amorosas também. Então, assim, é quase que de um significado da natureza